Por que a igreja precisa do poder de Deus para cumprir a sua missão? Temos buscado esse poder? Esse é o tema da última lição do primeiro trimestre de 2024, Lições Bíblicas Adulto. Começa agora o nosso programa. A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um programa da EBD Comentado Online. Eu sou o pastor Mário Luna, é com alegria, satisfação que eu recebo você aqui para mais um programa, inclusive o programa de encerramento da última lição do primeiro trimestre de 2024, Lições Bíblicas CPAD Adultos. Se você está chegando pela primeira vez, está chegando no finalzinho do trimestre, vamos iniciar um novo trimestre já já, então você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Mas antes eu quero falar desse novo trimestre aí com você, tá bom? Nós vamos estar estudando no segundo trimestre de 2024 a carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade, perseverança para chegar ao céu. E as lições são lições assim com uma temática importantíssima para a vida do cristão. Lição 1, o início da caminhada. 2, a escolha entre a porta estreita e a porta larga. 3, o céu, o destino do cristão. 4, como se conduzir na caminhada. 5, os inimigos do cristão. 6, as nossas armas espirituais. 7, o perigo da murmuração. 8, confessando e abandonando o pecado. 9, resistindo à tentação no caminho. 10, desenvolvendo uma consciência de santidade. 11, a realidade bíblica do inferno. 12, a bendita esperança, a marca do cristão. E 13, a cidade celestial. Tudo isso será comentado pelo nosso querido e amado pastor Osiel Gomes, que é uma bênção, tem inclusive um canal aqui no YouTube e também ministra as lições, então vai ser uma coisa muito boa, vamos aprender muitas coisas para a nossa edificação. E agora vamos dar prosseguimento aí ao nosso primeiro trimestre de 2024, o corpo de Cristo, origem, natureza e missão da igreja no mundo, com a lição de encerramento, que será ministrada no dia 31 de dezembro de 2024, o poder de Deus na missão da igreja. Você tem buscado esse poder, eu estou buscando esse poder. Vamos fazer uma oração nesse momento para darmos prosseguimento. Senhor, meu Deus e meu amado Pai, Pai amado e Pai querido, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu te rendo graças, Senhor, por mais uma oportunidade de estar aqui para realizar o último programa Pai querido, do primeiro trimestre de 2024, Lições Bíblicas Adultos, Senhor. Eu te rendo graças porque não foi fácil, Senhor, mas nós chegamos aqui, estamos aqui, e é tudo para a honra e para a glória do Teu nome. Que o Senhor possa tomar em Tuas mãos a minha vida mais uma vez, ilumina minha mente, para que eu ensine as verdades de acordo com o que está na Tua palavra, ilumina a mente daqueles que estão assistindo, para que possam compreender, e juntos possamos colocar em prática tudo que vamos aprender hoje aqui, em nome de Jesus. Bom, primeiro, não desista. Você que é professor, você que é professora, você que é obreiro, você que tem uma responsabilidade na obra do Senhor, não desista. Mas como encerramento de trimestre, às vezes tem professores que dizem assim: olha, eu vou dar essa última aula, ou esse é o último trimestre que eu estou dando aula, eu não quero mais dar aula por causa disso, e disso, e disso, e disso. Não pare. Ah, mas eu não sou capaz. O Senhor te capacita. Não pare. Ah, mas tem gente se opondo. O Senhor te dá graça. Não pare. Vamos em frente para a glória de Deus. Todos que fizeram a obra do Senhor, você vai olhar, é só você procura qualquer pessoa na Bíblia que estava empenhada em fazer a obra de Deus, se não teve oposição, se não teve descaso, se não teve abandono, se não teve resistência. Isso tudo é por causa da obra que estamos fazendo, não leve para o lado pessoal. Devemos entender que é por causa de Jesus. É por causa de Jesus que isso acontece. Então não desista, não pare. Você chegou até aqui. Eu quero render graças a Deus que você está aqui, você professor, você professora, cumprindo, terminando o trimestre, vai terminar lá na sala de aula em nome de Jesus.
Quero agradecer você da região Nordeste, da região Norte, da região Centro-Oeste, da região Sudeste, onde eu estou no Rio de Janeiro, e da região Sul. Também você de fora do Brasil, seja na França, na Bélgica, no Japão, na Holanda, enfim, nos Estados Unidos, em Portugal, na Argentina, na Bolívia, aonde você estiver, eu quero te agradecer. Deixa aí nos comentários de que lugar do Brasil ou fora do Brasil você tem assistido esta aula. Então eu quero agradecer a você. Vamos dar prosseguimento aqui à nossa lição. Texto áureo de hoje. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Um texto muito conhecido, muito falado, que você já conhece. Jesus disse para eles: primeiro vocês precisam ser capacitados para depois serem enviados. Nós estudamos no trimestre passado sobre a questão de missões. Então a nossa memória está muito fresca sobre esse assunto. Mas como estamos estudando sobre a igreja tem o compromisso de fazer missões. E ela precisa fazer isso no poder de Deus. Verdade prática, o Espírito Santo é a força motriz que movimenta a igreja. Sem o poder do Espírito, a igreja é incapaz de cumprir a sua missão. Leitura bíblica em classe está em Atos 13, do 1 ao 4. E eu deixo como recomendação para este texto o modelo de missões da igreja de Antioquia, onde eu faço uma exposição de Atos e tem aí capítulo 13, do 1 ao 5 também dentro dessa exposição. Assista. Se você ainda não assistiu, assista depois. Mas assista. Vai contribuir. Palavra-chave: revestimento. O comentarista da lição, nosso pastor José Gonçalves, está se despedindo hoje. Nos fornece o seguinte para entendermos o tema da lição. Ele está lá no Piauí, Água Branca. Ele é pastor-presidente da Assembleia de Deus lá. Então, ele está se despedindo hoje. E na semana que vem, estamos aí com o pastor Osiel Gomes. Objetivo da lição: 3 tópicos. Refletir acerca da doutrina bíblica do Espírito Santo, analisar as diferentes perspectivas da capacitação do Espírito Santo à sua igreja e pensar no Espírito Santo como principal impulsionador da obra missionária. Bom, antes de nós começarmos aqui na nossa introdução, eu quero dizer para você que no mês de abril 2024, é o aniversário do canal. O canal está completando 4 anos e na lição de abertura, na primeira lição, eu começo com uma abertura um pouquinho só diferente, fazendo uma pequena retrospectiva de como era o canal há 4 anos atrás, no início, e como o canal está hoje, para a glória de Deus. Para que eu vou fazer isso? Para que o nome do Senhor seja glorificado, mas para que você que é professor, ou você que está envolvido com alguma obra para o Senhor, possa também entender que tudo no início é muito mais difícil. Mas se você perseverar, se você ir em frente, isso em qualquer área da sua vida, seja no seu trabalho, seja em outras atividades que você esteja fazendo para Deus, sempre vai haver muito mais dificuldade. Mas se você não desistir, se você perseverar, você vai ver os frutos. Você vai colher os frutos. Então, saiba que eu vou estar falando sobre isso. E eu quero aproveitar também essa oportunidade que estou aqui no início da aula, porque muita gente me pergunta: pastor, o senhor não está fornecendo mais os PDFs, porque o PDF não está na descrição. Não, está na descrição, está no meu canal no Telegram. Então preste atenção nesse aviso. Você quer baixar gratuitamente os PDFs aqui do canal? Então preste atenção nesse aviso. Participe do canal do Pastor Mário Luna no Telegram. Se você ainda não tem no seu celular, baixe o aplicativo do Telegram em sua loja de aplicativos e tenha acesso aos links dos PDFs gratuitos aqui do canal. O link do canal no Telegram está logo no início na descrição desse vídeo. Se você estiver na TV, leia o QR Code na tela. Aguardamos vocês lá. Então, se você quer baixar, você vai vir no vídeo que você está assistindo, você vai descer na descrição, e na descrição tem aqui a palavra mais, para a descrição ser aberta total. É claro que esse passo é só para quem ainda não está no meu canal. Quem já está, vai seguir no passo adiante.
E aqui está, ó, participe do meu canal no Telegram. Primeiro você instala, depois você vem aqui, clicou aqui. Uma vez que você clique aqui, vai abrir o meu canal no Telegram. Abrindo o meu canal no Telegram, você vai procurar a postagem que você quer. Então você vai ter que rolar a tela até a postagem. Às vezes vão ser muitas postagens até você achar, mas com certeza está aqui. E sempre vai ter escrito assim, ó, faça download do comentário e dos slides em PDF no meu site. O link é sempre o link de cima. Você vai clicar, seja da EBD, seja do Entende Tu Que Lês. Uma vez que você clique aqui, você vai ser levado diretamente para o meu site. E no meu site você vai descer a página, tá? Até embaixo. Lá embaixo tem 2 botões vermelhos que não tem como errar. Faça o download do comentário em PDF no botão abaixo. Aqui está o comentário. Faça o download do slide em PDF no botão abaixo. Basta você clicar aqui. Então é muito fácil, é muito simples e a partir de agora você pode baixar gratuitamente os PDFs. Então aproveite, saiba disso porque é importante que você possa aproveitar. Então vamos lá, introdução. Nessa lição focaremos nossa atenção no poder do Espírito Santo na missão da Igreja de Cristo. Aqui mostraremos que o povo de Deus não pode prescindir do revestimento do poder pentecostal para obter êxito na sua missão na terra. Assim demonstraremos que a ação do Espírito Santo e a contemporaneidade, é uma palavra difícil, mas vamos lá, de seus dons na igreja não se trata de uma mera opção, mas de algo imprescindível à sua maior necessidade. Sem o Espírito Santo, a igreja local não anda e nem cumpre a sua vocação. E tudo isso é muito importante por quê? Porque no decorrer do trimestre, nós estudamos aí a origem da igreja, lição 1. 2, as imagens bíblicas da igreja. 3, a natureza da igreja. 4, a igreja e o reino de Deus. 5, a missão da igreja de Cristo. 6, igreja, organismo e organização. 7, o ministério da igreja. 8, a disciplina na igreja. 9, o batismo, a primeira ordenança da igreja. 10, a ceia, a segunda ordenança, a ceia do Senhor, a segunda ordenança da igreja. 11, o culto da igreja cristã. 12, o papel da pregação no culto. E aí nós estamos encerrando com a questão do poder de Deus na missão da igreja. Então, estamos fechando aí e aprendemos muitas coisas. Tópico 1, a doutrina do Espírito Santo segundo o evangelista Lucas. Lucas dá ênfase à ação do Espírito Santo no seu evangelho e também no livro de Atos dos Apóstolos, principalmente. 1, um ensino revelado nos escritos de Lucas. Tanto o evangelho quanto o livro de Atos, ambos escritos pelo evangelista Lucas, revelam o mistério do Espírito Santo na vida de Jesus. O ministério, do Espírito Santo na vida de Jesus e da primeira igreja como uma necessidade imperiosa. Então, Jesus foi ungido com o Espírito Santo para realizar a sua missão. A igreja foi cheia do Espírito Santo para realizar a sua missão. E eu e você, temos estado cheios do Espírito Santo para realizar a missão? Nesse sentido, o evangelista mostra que sem a ação do Espírito Santo no ministério de Jesus e na vida da igreja, os cristãos não estariam qualificados para ser testemunha do Senhor. E talvez você diga assim, pastor, por que não estariam qualificados? Eu conheço cristãos de igrejas não pentecostais que fazem até a obra do Senhor, fazem também missão. Por que não estariam qualificados? Porque há necessidade desse revestimento de poder para que o Senhor possa se manifestar através dos dons espirituais. Cura, maravilhas, muitas outras coisas Deus fez na época da igreja primitiva. E eu sei que alguém vai dizer, pastor, tudo bem, eu respeito, Deus se manifestou. Há épocas aí que se nós estudarmos a história da igreja, vamos ver Deus se manifestando. Mas por que as manifestações não são na mesma proporção daquela época? Bom, existem coisas que só Deus pode responder. Mas uma das coisas que eu posso observar nos dias de hoje é que a maior parte dos cristãos, quando eles têm um dom, receberam um dom do Senhor, eles não querem entender que o dom não é para se promover, e sim para servir. E como Deus sabe que muitos de nós hoje querem usar os dons para se promover, para poder ser considerado alguém acima da média, eu vou usar esse termo aqui,
o Espírito Santo não está operando na vida de muitos de nós por causa disso. Também tem a questão da incredulidade. Muitos já não acreditam mais. Muitos também não priorizam mais isso. Eu, quando aceitei Jesus, a primeira coisa que me ensinaram é que eu tinha que buscar o batismo com o Espírito Santo. Muitos que estão me assistindo foi a mesma coisa. Mas quem é que ensina isso hoje? Quem é que dá ênfase para isso hoje? Aonde tem reuniões de oração para a gente poder buscar o batismo com o Espírito Santo? Você sabe. Deus pode batizar em qualquer culto, até na escola bíblica dominical. Mas nós categorizamos tanto os nossos cultos, e eu não estou aqui criticando nada disso. Só que nós acabamos limitando Deus. Porque no nosso coração nós não vamos para aquele culto, para aquele dia, para cultuar a Deus, com o coração voltado a poder ver Deus batizar com o Espírito Santo. Ah, hoje não é dia de cura, então a gente não vai orar por cura. Ah, hoje não é dia de batismo com o Espírito Santo, então a gente não vai orar por batismo. Como assim? O culto deve ser pelo Espírito. Se o culto for dirigido por mim sozinho, nós já tratamos desse assunto, as coisas não vão funcionar. Então nós precisamos entender isso. Essa promessa estava associada ao revestimento do poder do Espírito, conforme descrito nas palavras de Jesus, com o poder do alto. Lucas 24, 29. Ficai na cidade de Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Poder de cima. Poder de Deus. 2. O enchimento do Espírito como experiência necessária. Lembre-se de uma coisa. O batismo com o Espírito Santo, com evidência de línguas, não é requisito para a salvação, mas é requisito para cumprirmos a missão na sua totalidade. Então, pessoas que não são batizadas com o Espírito Santo, é claro que eles podem fazer missão, mas eles têm algumas deficiências. Eles não estão operando na totalidade. Aí alguém vai dizer, pastor, mas tem gente batizada com o Espírito Santo que também não está atuando na totalidade, porque não está tendo a manifestação na vida dele ou dela. É verdade. Precisamos nos voltar mais para Deus, nos humilhar mais, para que Deus possa manifestar. Deus vê um coração sincero, um coração que quer servir, não um coração que quer ser servido. Nós queremos muito ser servido, não queremos servir. Nós não nos alegramos com outras pessoas sendo usadas. Se não for eu usado, então não tem graça, eu não fico feliz. Quantas vezes na minha caminhada eu presenciei, ninguém me contou. E eu não estou falando isso como um julgamento. Perdoe, mas tá quente. O Rio de Janeiro é quente também. Nordeste é quente, mas aqui também é quente. Mas os irmãos do Nordeste, de vez em quando eu encontro com alguém, eles falam assim, pastor, mas a diferença é que aqui sopra vento o tempo todo. Não, no Rio de Janeiro é abafado mesmo e a coisa fica séria. Mas voltando aqui, quantas vezes eu presenciei pessoas no culto caladas, às vezes até do ministério, sem dar glória, sem dar nada. Lá, parado. Quando pegava o microfone, parecia que a igreja tinha que explodir. Dá glória, crente frio, se tu não der glória, o Senhor não vai te abençoar. E ele estava lá o tempo, ou ela estava lá o tempo todo sem dar glória, sem dar nada. Parece que ele só liga se ele pegar o microfone. O que é isso? Então nós temos que ter cuidado com essas coisas, meus irmãos. Porque Deus não se agrada disso. Isso acaba evidenciando que eu estou pensando em mim, no meu progresso, na minha performance. E o Espírito Santo conhece o meu e o seu coração. Nosso Senhor fez a obra de Deus e a fez no poder do Espírito Santo. Certo? Ó, o Senhor Jesus começou seu ministério depois de ser cheio do Espírito Santo. Nosso Senhor fez a obra e fez no poder do Espírito Santo. Ele foi capacitado pelo Espírito Santo. Está lá em Lucas 4, 18, 19. E dependeu dele para exercer seu ministério. Tudo por meio do Espírito Santo. Deixa eu colocar essas referências aqui. Tá? Deixa eu colocar aqui para você. Vamos lá. Lucas 3, 21 e 22. E aconteceu que como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba. E ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és meu filho amado, em quem tenho me comprazido. Então tá aí.
Pastor, eu queria essa Bíblia. De vez em quando alguém fala. O link tá na descrição aqui. É só você descer na descrição que tem um link falando sobre a Bíblia que eu uso no programa. Você vai assistir um vídeo e vai saber como fazer para baixar essa Bíblia, tá bom? Vamos prosseguir aí. Então, nosso Senhor fez a obra de Deus e fez no poder do Espírito. Ele foi capacitado pelo Espírito. Vamos lá. Lucas capítulo 4. Vamos usar as referências bíblicas porque isso aqui é importante. Porque falando de poder de Deus tem que provar biblicamente. Lucas 4, 18 e 19. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres e enviou-me a curar os quebrantados de coração. Jesus está lendo Isaías 61, tá? A apregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos e pôr liberdade aos oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Jesus está aqui lendo Isaías 61 e ele está falando que essa passagem estava falando dele. E dependeu dele para exercer seu ministério. Lucas, capítulo de número 5, versículo de número 17. Vamos colocar aqui também. É uma lição que vamos recorrer a alguns textos. E aconteceu que em um daqueles dias estava ensinando. Quem? Você já sabe. E estavam ali assentados fariseus e doutores da lei que tinham vindo de todas as aldeias e Galileia. Aldeias da Galileia e da Judéia e de Jerusalém, e a virtude do Senhor estava com ele para curar. Com quem? Com Jesus. Ele estava cheio do Espírito Santo. Da mesma forma, a igreja só deveria iniciar o trabalho missionário quando fosse revestida desse mesmo poder. Por isso, podemos afirmar que no contexto literário do evangelista Lucas, especialmente no livro de Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo aparece como uma necessidade, não como uma opção. E aí, no mundo que nós vivemos, às vezes, é difícil nós conseguir fazer uma diferença entre necessidade e uma opção. Porque tem muita coisa hoje que nós queremos como necessidade, que, na verdade, você tem como viver sem aquilo. Mas não dá para fazer missões dentro daquilo que se espera, dentro do que Deus planejou, sem o poder do Espírito Santo. Sem a unção do Espírito Santo. É importante essa unção. Volto a dizer, não estamos aqui recriminando aqueles que ainda não são batizados, que são pentecostais. Busque. Quem batiza é o Senhor. Então nós não temos poder sobre isso. E eu não estou aqui para poder julgar você. E acredito que os professores devem falar isso também, mas devem incentivar que essas pessoas busquem. E também aqueles que não são pentecostais, nem por isso eles vão deixar de ir para o céu. Só que está faltando algo que é importante, está à nossa disposição. Então, no contexto literário do evangelista Lucas, o Espírito Santo não aparece como opção, ele é necessidade. Se não houvesse o derramamento do Espírito Santo, nada daquilo não teria acontecido. Aí alguém vai dizer, não, mas só foi para aquele tempo. Não. É para todos os tempos. Todas as épocas. Se Deus não está fazendo como fazia naquela época, a culpa é nossa, não dele. Mas que está disponível, está. 3. O enchimento do Espírito como uma experiência concreta. Vamos lá. É real? É verdade isso? Se por um lado Lucas apresenta o Espírito Santo como uma necessidade na vida da igreja, por outro, ele mostra que o enchimento do Espírito ocorre como uma experiência concreta na vida do crente. Não é algo subjetivo. Não é algo que não possa ser comprovado. É provado, é comprovado. Nesse sentido, o livro de Atos retrata a experiência pentecostal como um acontecimento objetivo e não subjetivo. Quantos relatos da manifestação do Espírito Santo no livro de Atos? Diga isso aí na sala de aula. Quantos relatos? Você, inclusive, pode preparar alguns. Pedro e João indo a hora para orar, hora nona, 15 horas da tarde. Chega lá, tá? Porque a hora nona, na questão lá, não é 9 horas da manhã. 9 horas da manhã é a terceira hora. Sexta hora, meio-dia, certo? Aí você não pode confundir, porque senão você pensa, 9 horas, né? 9 horas da manhã. Não é 9 horas da manhã. Então, lá é diferente. Terceira hora, aí é 9 horas. Sexta hora, meio-dia.
Nona hora, aí é 15 horas, tá? 15 horas, no nosso caso, da tarde, tá? E eles estavam indo orar. E aí o paralítico olha para eles, pede algo para eles. Aí eles dizem, né? Pedro diz, olha para nós. Não temos ouro nem prata, mas o que temos te damos. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta. E ele levanta. Isso é o quê? Manifestação do poder de Deus. Espírito Santo se revelando, certo? Ela podia ser vista e ouvida. Tá lá, Atos. Vamos colocar aqui. Eu disse que hoje é dia de colocarmos um pouco mais de textos na tela e já disse até como você consegue essa Bíblia para o computador, notebook. Essa Bíblia não é para celular. Agora, se você quer para celular, lá na descrição também tem uma Bíblia para celular com várias versões também, ensinando passo a passo para você poder baixar. Vamos lá, gratuitamente. E nós somos testemunha acerca dessas palavras, nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Então eles são testemunha daquilo que o Senhor estava fazendo, daquilo que o Senhor estava manifestando. Havia manifestações físicas que se tornavam reais para quem as tinha e visíveis para quem as presenciava. Então nós temos dois grupos de pessoas. Aqueles que eram usados por Deus e aqueles que presenciavam a manifestação de Deus através daquelas pessoas. E isso fazia com que quem era usado era melhor do que os outros? Claro que não. Só que hoje, infelizmente, é isso que acontece. Tem pessoas até que, às vezes, não parte só da pessoa a questão de se engrandecer. Tem pessoas que ficam ali bajulando, pessoas que ficam... Honrar é uma coisa, honrar é reconhecer o trabalho que é feito. Quantas pessoas chegam aqui no canal, na descrição, ou em outros canais, e falam, eu tenho recebido, Deus tem usado a sua vida, que Deus possa te abençoar, que o Senhor possa continuar perseverando. Isso é honra no sentido de reconhecimento. Agora, tem pessoas que não, eles bajulam. Quem bajula é porque quer alguma coisa em troca. E tem pessoas também que parece que aquela pessoa vira como se fosse um deus. Lembra de Paulo, na ilha de Malta? Quando a víbora pica, e eles tinham julgado Paulo, dizendo, esse homem deve ser homicida. Mas quando não aconteceu nada, eles mudaram de ideia. E aí eles pensaram que ele era o quê? Um deus. Como assim? Ele não morreu? Ele é Deus? Então por que o Deus está usando alguém? Alguém é Deus? O semideus não é nem Deus, nem semideus. É servo. Em outras palavras, quem recebeu sabia que havia recebido. Não tinha como não saber que recebeu. Vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 11, versículos de número 15 a 17. Vamos ver? 15 a 17. Texto na tela. E quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio. Pedro está aqui declarando o que aconteceu lá com Cornélio, a família. E lembrei-me do dito do Senhor, quando disse, João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Portanto, se Deus lhes deu o mesmo dom que a nós, quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Pedro pergunta, quem sou eu para poder resistir a Deus? Quem sou eu para desmerecer o que ele está fazendo? Então a manifestação era algo visível. Dentre os muitos sinais, um se sobressaía sobre os demais, o falar em línguas desconhecidas. Vamos lá? Atos dos Apóstolos 2:44. 2:4, desculpe, é 10:44. 2:4, Atos 2:4. Vamos. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. Certo? Atos 10:44 a 46. Tem que mostrar na Bíblia porque é importante as pessoas que estão na sala de aula poderem conferir nas Escrituras, que é bíblico. Porque como a manifestação nem sempre está aí, as pessoas podem achar que isso é coisa da nossa cabeça. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra.
E os fiéis que eram da circuncisão, todos quanto tinham vindo com Pedro, judeus que tinham aceitado Jesus, mas eram judeus, tá? Maravilhavam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, aqueles que não eram judeus. Versículo de número 46. Porque os ouvia falar em línguas e magnificar a Deus. Então, as línguas estranhas era um sinal visível. Estava ali, visivelmente, para eles poderem atestar que a manifestação do Espírito Santo estava acontecendo. Aí nós já passamos por lições passadas, que alguns dizem o seguinte, mas acontece, e eu vou colocar o texto aqui, mas acontece que isso aqui não se repete mais, não. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa que estavam assentados. Então, primeira coisa, um som como um vento veemente, tá? Preste atenção. Segundo, e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e aí depois é dito o versículo que nós já lemos, e todos foram cheios do Espírito Santo. Para aqueles que vão dizer, mas por que não tem mais o som como de um vento veemente e línguas repartidas como de fogo? Porque esses sinais eram apenas para anunciar a chegada do Espírito Santo. Uma vez que ele já está entre nós, o ministério dele se iniciou naquele momento, no sentido de revestimento de poder, não se anuncia a chegada de alguém mais de uma vez. Se ele chegou e ficou, como é que vai se anunciar? Eu chego no lugar, me apresentam. Aí eu continuo lá, daqui a pouco me apresentam de novo. Aí eu continuo lá, daqui a pouco me apresentam de novo. É claro que não, né, irmãos? Não vai ter mais apresentação. Eu já tô lá, então pra que vai ficar me apresentando o tempo todo se eu já cheguei e se eu já fui apresentado? No mesmo momento, no mesmo evento. Como assim? Não tem como. Então não vai se repetir. O que se repete é a manifestação através dos dons e através das línguas estranhas. Aí sim vai haver uma repetição, vai acontecer novamente. 4. A doutrina pentecostal clássica. Desde os seus primórdios, a doutrina pentecostal clássica afirma que o falar em línguas desconhecida é a evidência física inicial do batismo no Espírito Santo. Aí talvez você diga assim, pastor, por que a doutrina pentecostal clássica? Por que isso, pastor? Deixa eu explicar para você. Porque existe pentecostais que não acreditam que a evidência do batismo com o Espírito Santo ou no Espírito Santo é falar em línguas. Então eles acreditam que as pessoas podem ser batizadas sem a questão de receber e falar em línguas, nesse caso. Então aqui está se diferenciando. A doutrina pentecostal clássica acredita dessa forma. Nós, assembleanos, na sua maior parte, pode ser que tenha assembleanos que não acreditem desse jeito, mas a sua maior parte acredita que a evidência do batismo com o Espírito Santo, no Espírito Santo, é o falar em línguas estranhas. Desde os primórdios, a doutrina pentecostal clássica afirma que o falar em línguas desconhecida é a evidência física inicial do batismo com o Espírito Santo, quer dizer, a prova, evidência física. Em 3 ocasiões no livro de Atos, a manifestação das línguas está presente e em todas elas chama a atenção o fato de todos terem experimentado o fenômeno de falar em outras línguas. Eu já li Atos 2:4, eu já li Atos 10:44 a 46. Só não li Atos 19:6 e nós podemos ler agora. Por que não? Já que hoje é uma lição que nós estamos usando bastante referências bíblicas e é importante fazer isso. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam. Quem falava? Os que lá estavam. Quem Paulo colocou as mãos? Então, todos eles foram ali batizados com Espírito Santo. Isso é importante. Por quê? É importante para que nós possamos saber, certo, que havia essa manifestação e está na Bíblia e há essa manifestação. Certo? Até mesmo narrativas de Atos 8, do 14 ao 25. Vamos botar aqui Atos 8, eu não vou ler tudo, claro, não tem como. Mas só para nos situarmos, Atos 8, 14
a 25. Vou colocar aqui. Os apóstolos, pois que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebesse o Espírito Santo. Aqui não é dito propriamente, tá? Sobre a questão de falar em línguas. Tanto é que ele vai dizer isso, ó. Até mesmo a narrativa de Atos 8, 14 a 25, onde não há menção de ocorrência de línguas, o evangelista parece deixar subentendido que as línguas estiveram presentes ali, quando ele faz menção de Atos 8, 18. Eu vou mostrar por quê. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhe ofereceu dinheiro. A pergunta é, como é que ele sabia que eles estavam recebendo o Espírito Santo? Se não houvesse um sinal, uma evidência visível. Então, houve a evidência, porque o versículo 18 vai apontar para isso. Só porque alguém botou a mão na cabeça e nada aconteceu, como é que ele sabe que estava recebendo o Espírito Santo? Então aqui nós chegamos à conclusão que realmente, e nós podemos conferir também com Atos 9, versículo 17. Vamos lá? Atos 9, 17. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhes as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho, por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Subentende-se aqui também que Paulo, nesse momento, também foi batizado com o Espírito Santo. E aí você vai dizer assim, por que subentende-se? Porque no Evangelho de Lucas, e nós vamos falar disso um pouco mais à frente, na sua totalidade, sua maior parte, quando ele fala de ser cheio do Espírito Santo, ele está falando de batismo com evidência de línguas. No Evangelho de Lucas, quando é tratado de ser cheio do Espírito Santo, ele está falando de batismo no Espírito Santo ou com o Espírito Santo. Pode ser traduzido da mesma maneira no original. Assim, estudiosos dos livros de Lucas reconhecem que o uso que o evangelista faz das expressões batismo no Espírito Santo ou ser cheio do Espírito Santo em Atos dos Apóstolos tem a ver com a experiência do derramamento do Espírito Santo acompanhada de línguas desconhecidas como evidência inicial. Acabei de falar isso. Então tá aí, tá bom? Sinopse do tópico 1. A doutrina bíblica do Espírito Santo assegura que o seu poder é imprescindível ao cristão e à igreja. E nós provamos, através de vários textos bíblicos, o derramamento do Espírito Santo e a sua manifestação posterior na vida da igreja, possibilitando a igreja de realizar a missão, já que nós estamos tratando do poder de Deus na missão da igreja. A igreja precisa de poder para realizar a missão do Senhor, para que as vidas saibam que Deus está se manifestando. O poder de Deus, ele vai atestar, ele vai confirmar o que as Escrituras mostram. Então, se Deus não está se manifestando, a culpa é minha, a culpa é nossa, a culpa nunca é de Deus. Deus continua querendo se manifestar. O que impede a manifestação de Deus, o que impede a operação de Deus, inclusive Isaías vai falar que as nossas iniquidades fazem separação entre nós e Deus. E muitas vezes as pessoas acham que iniquidade está apenas no campo do adultério, da prostituição, do roubo. E às vezes nós estamos sendo hipócritas, orgulhosos, vaidosos, preconceituosos, e isso também impede a manifestação do Espírito Santo. Tópico 2. O Espírito Santo capacitando as testemunhas. Ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Vamos lá? 1. Capacitando as testemunhas. Nós somos testemunhas. No livro de Atos é possível perceber o ensino da capacitação do Espírito Santo sob diferentes perspectivas. Primeiramente, o Espírito Santo capacitando líderes para o desempenho da obra de Deus. Então, o que nós vemos aqui é o seguinte: Deus não capacita só a liderança, mas vamos ver que ele capacita também, porque ela precisa. Vamos lá, Atos, capítulo de número 4, versículo de número 33. Vamos lá? Atos 4, 33. Texto na tela.
E os apóstolos davam com grande poder. Ó, o poder de Deus na missão da igreja. Poder aqui é a manifestação do Espírito Santo. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição de Jesus. Em todos eles havia abundante graça, abundante manifestação. Que a palavra graça aqui está. Eu vou até... É porque, não, é claro, não vai aparecer para vocês, mas a palavra aqui é charis, no grego. Então, tá falando de algo dado, um presente, tá? E o poder aqui, acredito que seja o que eu tô pensando, mas eu prefiro, primeiro, é dunamis. É dunamis. Poder, força, tá? Para realizar milagres. Então, é dunamis, tá? Essa Bíblia é boa porque quando você vem aqui tô mostrando aqui, deixa eu clicar para mostrar. Quando você vem na JFA, tá? João Ferreira de Almeida, você clicando nela, aparece as referências Strong, e no Strong ele vai mostrar no original qual é a palavra usada. E aí você sabe o que significa, tá? Ajuda muito. Quem faz o meu curso Como Facilitar Meu Estudo da Bíblia, vou colocar aqui, esse curso aqui, ó, Como Facilitar Meu Estudo da Bíblia, eu coloquei um módulo grátis de um aplicativo, não é esse que eu disponibilizo na descrição, o aplicativo da Bíblia aí não, é um outro. E aí eu ensino como usar e dá para poder também saber quais são as palavras que estão sendo usadas no original. É algo assim muito interessante. Mas vamos lá. Então, Atos 4:33 está mostrando que os líderes eram revestidos de poder. Nesse sentido, vemos o apóstolo Pedro sendo cheio do Espírito Santo quando foi confrontado pelos sacerdotes. Pedro, que havia negado Jesus, tinha tido medo de se posicionar. Pedro, agora cheio do Espírito Santo, ele agora tem condição de confrontar os sacerdotes. Vamos lá? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse: principais do povo e vós, anciãos de Israel. Você acha que Pedro sozinho? Pedro sozinho faria isso? Se não fosse na ousadia do Espírito de Deus? Não faz não, irmãos. A gente não faz não. Nós precisamos. Ele ali enfrentou, se levantou corajosamente para defender Cristo. Não para se promover, não para aparecer, não para ser ovacionado, aplaudido no sentido de engrandecido, sem a glória ser para Deus. Pedro estava ali cumprindo aquilo que o Senhor chamou. O apóstolo Paulo, quando cheio do Espírito Santo, para resistir ele mais o mágico. Vamos lá, Atos, que no próximo trimestre tenha muito mais... Porque vocês sabem, quem acompanha o pastor Ziel Gomes sabe muito bem que o que eu vou falar aqui é verdade. As aulas dele é repleta de referências bíblicas. Ele lê as referências o tempo inteiro. Então não se assuste se eu seguir por esse caminho também, porque o pastor Ziel Gomes, ele é um exegeta. E como eu gosto muito da interpretação bíblica, eu gosto de seguir esse caminho. Então não se assuste não, porque vai ter Bíblia. Vamos de Bíblia. E o negócio é a palavra de Deus, a infalível, a inerrante palavra de Deus. Atos 13, versículo 9, diz o seguinte: todavia Saulo, que também se chamava Paulo, cheio do Espírito Santo e fixando os olhos nele, disse: ó filho do diabo, cheio de todo o engano e toda a malícia, inimigo de toda a justiça, não cessará de perturbar os retos caminhos do Senhor. Agora, Paulo fez isso porque o Espírito o impulsionou. Você não pode sair por aí chamando ninguém de filho do diabo. Você não tem esse direito. Eu não tenho esse direito. Mas Paulo ali estava cheio do Espírito Santo porque aquele homem estava fazendo aquilo de caso pensado, premeditado. Ele sabia o que estava fazendo e fazia e tinha prazer no que fazia. Então, por isso, Deus, para salvar aquela vida que lá estava, fez isso com ele. Porque ele estava impedindo que o evangelho chegasse à vida de um homem. Então o Senhor usa Paulo com grande autoridade, cheio do poder do Espírito Santo de Deus.
Depois vemos também que não eram só os que faziam parte do colégio apostólico que eram cheios do Espírito Santo, ou seja, não era uma classe privilegiada. E é aí que eu acho interessante. Eu acho interessante. Porque, pela bondade de Deus, seguindo no caminho do Senhor há mais de 30 anos, 35 anos, mais ou menos, 35, 36. Eu já vi, logo no início da minha caminhada, que as pessoas buscavam revestimento de poder e andavam em grupinhos separados. Os separados, os mais santos, os vasos. Era muito comum na minha época o encontro de vasos aqui no Rio de Janeiro. Eu não estou criticando o nome, se tem algum lugar ainda que faz encontro de vasos. Nós somos vasos do Senhor, vasos de barro. Mas só que o encontro era para os vasos se exibirem. Quem era mais usado, havia competição, rivalidade. Então Deus não trabalha nisso. Não trabalha. Não pode trabalhar. Então, não era só para o colegiado. Não era só para uma elite, como parecia ser naquela época. E nós, quando eu não era batizado, quando o Senhor não usava a minha vida daquele jeito, e a gente se sente tão pequeno, e aí entra uma outra coisa na nossa cabeça, porque acaba com essa atitude dessas pessoas, você começa a se achar rejeitado por Deus. Você começa a achar que Deus não te ama, porque você não tem maturidade ainda. A pessoa não tem maturidade ainda, então ela começa a achar que Deus não ama ela. Não a ama, desculpe. Não a ama. E não é verdade. O problema está na exibição dessas pessoas. Então diga isso aí na sala de aula. Olha, se você ainda não foi batizado, se você é batizado, mas você ainda não recebeu nenhum dom espiritual, e você vê gente sendo usada, não fica achando que você é desprezado por Deus, não, porque você não é, não. Mas continue buscando. Continue pedindo a Deus. Em algum momento, em alguma hora, o Senhor vai se manifestar. Tá? Dê uma palavra. Exorte essas pessoas. Exortar é animar. É levantar, é fortalecer, tá? Não é bater, arrebentar, não, que nem era no tempo que... Nesse tempo era muito comum. Eu sou profeta de exortação. Sabia nem o que era a palavra exortação. Mas como eu também não sabia naquela época, então a gente achava que era aquilo mesmo. Porque tem gente que pensa que exortar é bater, é arrebentar. Vai procurar no original que você vai ver que não tem nada disso, tá? Na verdade, o que se observava em Lucas é que o revestimento do Espírito veio sobre toda a carne. Vamos lá? Atos 2:17. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito, não é do espírito do Mário Luna, não é do espírito do fulano, do Bertano, do ciclano, é do meu espírito, derramarei sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos jovens terão visões, e vossos velhos sonharão sonhos, ou seja, haverá manifestação para quê? Para a edificação da igreja do Senhor. Os dons não é para me servir, é para servir a igreja do Senhor. 2, pessoas simples capacitadas pelo Espírito. Olha aí. Você entrou agora. Você que se acha pequeno. Você que se acha simples. E continue se achando simples. Nas suas orações, inclusive, peça a Deus e diga assim: Senhor, me dá simplicidade. Me dá humildade. Me ensina a reconhecer, de fato, quem sou eu. Para que eu não me ache melhor do que ninguém. Então... Pessoas simples, capacitadas pelo Espírito Santo. Às vezes não tinha nenhum título. Ou tinha algo começando ali ainda. Vemos isso claramente quando Ananias, até então ilustre desconhecido. Quem era Ananias? Ele aparece ali, em Atos. É convocado por Deus para impor as mãos naquele que seria o maior apóstolo de todos os tempos, Paulo. Ananias é convocado para impor as mãos sobre aquele que foi o maior apóstolo de todos os tempos. Em que sentido maior? No sentido das obras realizadas, tá? Aqui nós não estamos medindo, mas só para mostrar as obras, é nesse sentido. As obras realizadas. Veja aí que ele não coloca a referência de Ananias impondo as mãos, mas sim do que Deus estava fazendo através de
Paulo. E durou isso por um espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Então a referência não está errada. Ele não usou Ananias colocando as mãos, mas sim colocou a referência do que Deus fez através das mãos de Paulo. Ó, Deus pelas mãos de Paulo. Deus, ó, aqui que está a questão, ó. Deus pelas mãos de Paulo fazia maravilhas extraordinárias. Grife, sublinhe esse texto e use ele como uma regra para as demais passagens a nível de outras pessoas. Toda vez que você for estudar a vida de um personagem bíblico, lembre-se de Atos 19:11. E Deus fazia maravilhas através de José. E Deus fazia maravilhas através de Josué. E Deus fazia maravilhas através de Moisés. E Deus fazia maravilhas através de Esté. E Deus fazia maravilhas através de Ruth. E Deus fazia maravilhas através de Davi. Porque aí você está concentrando seus olhos em quem dá poder para fazermos a obra do Senhor. Porque tem um monte de gente na igreja, de tanto ouvir essas mensagens, que não enfatiza Deus, que não enfatiza Cristo. Eles começam a achar que no determinismo humano, eu determino, eu vou vencer, eu vou conseguir, eu vou acabar. Eu vou perder. Se eu for na força do meu braço, o inimigo vai passar com tudo. A minha carne me vence. Que o inimigo se aproveita da minha fraqueza. E ele vai explorar a minha fraqueza e eu vou perder. Em Cristo eu sou mais do que vencedor. Em mim eu não venço nada. Então, Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Eu ouvi uma ilustração recentemente que deixa isso muito claro. Muito claro. Sabe quem somos nós? A luva. A luva somos nós. Precisa das mãos. Das mãos de quem? De Deus. Se Deus tirar as mãos, o que você faz com luvas? Pode pegar ela e jogar fora. Não serve para nada. Precisa de mãos. As luvas só têm utilidade se tiverem mãos para serem usadas. Então, sem mãos, não tem utilidade luvas. Então, assim somos nós. Somos como luvas. Precisamos da manifestação do poder de Deus para podermos fazer alguma coisa. E se eu preciso dessa manifestação, e se você precisa dessa manifestação, eu não sou melhor do que você não é melhor do que eu, você não é melhor do que o outro. Você que é professor da escola dominical pode dizer aí na sala de aula, eu não sou melhor do que você que é aluno. Nós temos que parar de achar que só porque alguém está numa posição na obra de Deus, realizando uma obra, ele é melhor do que os outros. Ou também parar de achar que nós queremos aquela posição para podermos também nos sentirmos lá, no lugar alto, importante. No reino de Deus, aquele que quiser ser grande tem que ser pequeno. Aquele que quiser ser grande tem que ser pequeno. Precisa servir, não ser servido. Caso contrário, está no caminho errado. Assim também esteve Filipe, que haviam sido escolhidos para servirem às mesas, fazendo sinais e prodígios. Atos 6:8, 8:6. Diáconos. Tem gente que desfaz dos diáconos. Ser diácono é algo honroso, importante, ministério importante a ser realizado. Todos nós, no sentido da palavra, somos diáconos, somos servos. Tem gente que passou, foi diácono, presbítero, pastor, aí olha para diácono e desfaz. Presbíteros que olham para diáconos e desfaz. Mas você deixou de ser diácono? Você deixou de ser servo? Mas não tem mais nem menos. Aí, sabe, aí, às vezes, não tem realmente a fraqueza do adultério, não tem a fraqueza da prostituição, mas tem a fraqueza do orgulho, da soberba, da altivez, da arrogância. Eu já contei aqui no canal que eu congregava num lugar, esses irmãos já partiram para o Senhor, eu creio. Trabalharam para o Senhor e partiram para o Senhor. Eu digo eu creio porque eu creio que os servos de Deus quando partem, mas eles já partiram. E eles me contaram, ninguém me contou, eles me contaram. Pastor, o senhor pode colocar a bicicleta aqui na frente, que o lugar é lá atrás. Tem que começar de lá para cá, porque senão não tem como colocar.
Mas como o senhor chega aqui e nos trata com carinho, com amor, com respeito, o senhor pode colocar aqui. Agora eu vou dizer uma coisa pro senhor. Tem obreiros aqui que chegam aqui e colocam aqui sem que nós autorizemos. Sabe por quê? Ele diz assim, eu sou presbítero, eu mando e acabou, vou botar aqui. Sabe o que é isso, irmão? É imaturidade, é infantilidade. Eles não dão exemplo de serviço. Então, eles se acham maior. Quem quer ser maior tem que ser menor. Aí você pensa que isso existe só, como eu vi há mais de 20 e poucos anos atrás? Não, isso existe hoje. Então você que é diácono, não se sinta desfavorecido. Pastor, mas eles passam aqui na porta, entram pro templo, nem a paz do Senhor dão. Não se preocupa com isso não, só dá a paz quem tem paz. Tá preocupado? Não. Tá preocupada? Só dá a paz quem tem paz. Vos dou a minha paz vos dou. Não vos dou como o mundo a dar. Só tem paz. Só dá a paz quem tem paz. Então não se preocupa não. Fique patente que Deus não tinha uma classe privilegiada para fazer sua obra. Deus usava quem ele queria. Esses homens estavam no diaconato, mas os sinais e prodígios acompanhavam eles. Deus usou poderosamente Estevão. Estevão fez uma exposição bíblica. Desde lá do Antigo Testamento até chegar naquele momento. Até Cristo. Estevão conhecia profundamente as Escrituras. E aqui eu não posso deixar de mencionar o seguinte. Estude a palavra. E aí, para a vergonha nossa, quem é um presbítero, quem é um pastor, quem é um evangelista, para a nossa vergonha. E aí eu posso falar, como pastor, pela bondade de Deus, um pastor auxiliar, mas eu posso falar, tem membro que conhece a palavra, estuda mais a palavra do que eu. Isso não quer dizer que não vai acontecer de ter pessoas que vão estudar mais do que eu. Eu sei que isso vai acontecer, mas eu estou falando da questão, às vezes, deles estudarem mais quando há negligência da minha parte. Sabe por quê? Porque eu me apoio no meu cargo. Então eu não preciso mais estudar. Para que eu vou estudar? Já sou pastor. Já estou na posição que eu quero. É? Então seja mais um aí no meio da multidão. Enquanto isso, Deus vai destacando aqueles que de fato... Deus vai destacando. Não é ele se destacando, é Deus destacando aqueles que de fato estão com o coração sincero. Reconhece que são instrumento na mão de Deus. Aí você vai ver Deus usando essas pessoas e nós vamos ficando para trás. O que adianta ter a posição e não ter a atuação, porque o Espírito Santo não opera. Eu quero o poder de Deus sobre a minha vida. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Quem assistiu às aulas comigo aqui, quando nós passamos por aquele trimestre falando sobre avivamento, eu falei sobre isso várias vezes. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo me enche. Eu preciso ser cheio de ti, me unge. Eu preciso ser ungido com o Espírito Santo. Fica patente que Deus não tinha uma classe privilegiada para fazer sua obra. Ele possuía testemunhas capacitadas pelo Espírito Santo. Diga isso aí na classe. Tem gente que pensa assim, Deus só vai usar o pastor, só vai usar o presbítero, só vai usar... Deus vai usar quem ele quiser. Agora, não é porque Deus usa alguém que essa pessoa deve se achar melhor do que ninguém. Porque Deus usar não atesta, primeiro, que você é melhor do que ninguém. Você nunca vai ser melhor do que ninguém só porque Deus te usa. E segundo, manifestação do Espírito Santo não atesta espiritualidade. A nossa espiritualidade, a nossa maturidade, o nosso crescimento espiritual, ele tem a ver com fruto do Espírito e não com manifestações. Não com batismo no Espírito Santo. Não com dons espirituais. Guarde isso é importante falar aqui. Capacitando a igreja. Espírito Santo capacitando a igreja. Vamos lá. No contexto literário e doutrinário de Lucas, a igreja do Novo Testamento é vista como portadora de uma missão profética. Então, ela está ali realizando algo que o Senhor mandou, que o Senhor comissionou. Então, no contexto literário e doutrinário de Lucas, a igreja do Novo Testamento é vista como portadora de uma missão profética. Ela leva a palavra através também
e acompanhada das manifestações. Nela há um ministério profético de todos os crentes, inclusive. Atos 2,17. Não é só um. Deus vai usar cada um no seu devido lugar. Mas tem necessidade de todos. Todos são importantes. Diga isso aí. Todos vocês são importantes. Ah, pastor, mas eu não tenho nenhum cargo no ministério. Deus não está olhando para isso. Deus está olhando para a sua prontidão. Deus está olhando para a sua disponibilidade. Tem gente que tem posição no ministério e não tem disponibilidade. Deus quer usar quem tem disponibilidade. Quem se coloca na disposição dele. Mas isso não quer dizer que só porque você se coloca na disponibilidade, Deus vai ter que te levar a pastor. Porque não, Deus vai te levar ao ministério pastoral se ele tiver um chamado específico com você como pastor. Mas ele vai te usar mesmo que você não seja pastor. Entenda isso. Certo? Nesse sentido, conforme o contexto de Atos, o testemunho não é apenas individual como mostrado nessa lição, mas também de toda a igreja descrita em Atos. Assim, essa comunidade de crentes capacitada pelo Espírito Santo ganhava a confiança e a admiração das pessoas ao seu redor. Então, a manifestação do Espírito Santo através de cristãos na igreja primitiva fazia com que a igreja viesse crescer. Porque toda a igreja era vista como um todo. Ou seja, uma igreja. Não era várias igrejas, era uma igreja. Um povo. E aí vamos ver aqui Atos 2,47. Conhecidíssimo. Atos 2,47. Vamos lá? E todos os dias, louvando a Deus e caindo na graça do povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Tinha salvação diariamente. É por isso que existem algumas questões. Se tem alguma igreja local numa localidade aonde tem poucas pessoas e realmente não tem como crescer, agora uma igreja que está num local onde tem muitas pessoas e ela continua ano após ano, irmãos, nós estamos precisando do poder de Deus se manifestar para as pessoas virem, para Jesus salvar essas vidas. Sinceramente, nós precisamos disso. E aí, lembra que eu falei que no contexto de Lucas, eu deixei claro aqui, que no contexto de Lucas, eu disse que quando é falado batismo com o Espírito Santo e ser cheio do Espírito Santo, está falando de batismo, revestimento de poder. Só que a expressão ser cheio do Espírito Santo, eu quero deixar claro para você, em Lucas, na maioria das vezes, está falando de batismo no Espírito Santo. Mas quando Paulo fala de ser cheio do Espírito Santo nas suas epístolas, está falando de transformação de caráter. Está falando de santificação. Então, Paulo, quando usa o termo ser cheio do Espírito Santo, ele não está falando de batismo no Espírito Santo. Evidência de língua. Por exemplo, em Efésios capítulo 5, versículo 18. E não vos embriagueis com vinho onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo ali está falando, viva uma vida separada, porque vocês são consagrados. Que haja comportamento de cristão na vida de vocês. Que vocês se comportem através da vocação, por meio da vocação que foram chamados. Ou seja, que vocês se comportem conforme a vocação que foram chamados. Então, Paulo, quando usa o termo cheio do Espírito Santo, Paulo está falando de santificação. Transformação de caráter. Santidade. Só que não há contradição. Uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, batizada com o Espírito Santo, Lucas falando, ela precisa também ser cheia do Espírito Santo no sentido de viver uma vida de santificação. Porque como é que eu vou realizar o serviço de Deus se eu não tenho uma vida de santificação? E é o que acontece com muitas pessoas. Estão aí fazendo a obra. Ah, mas eu estou fazendo a obra. Tem até dom espiritual que Deus deu, mas não está com uma vida regular diante do Senhor. Então está na hora de levarmos a sério essas coisas. Porque isso é muito sério. Portanto, o crescimento da igreja em Atos
estava associada ao testemunho dado pelos grupos de crentes capacitados pelo Espírito Santo. Atos 9, 31. Crentes capacitados, grupos de crentes capacitados pelo Espírito Santo. Ele não capacitava só um, ele capacitava o grupo. Sinopse do tópico 2, a capacitação do Espírito Santo é evidenciada na vida das suas testemunhas, repercutindo ao seu redor. É apenas para um grupo seleto? É apenas para uma classe especial? Vamos tirar isso da nossa mente, não é não. Deus quer batizar servos, servas, pequenos, não importa, membro, não importa. Às vezes ele batiza novo convertido. Batiza. Ele faz isso. Eu já ouvi o testemunho, nós temos que contar, né? Eu vi o testemunho que havia um culto, e aí chegou no culto um mendigo. E ele não tinha bom cheiro, sentou lá atrás, não dava quase nem para as pessoas que estavam lá ficar perto dele. Mas o povo ficou. E na hora da pregação, o mendigo se levantou e foi lá na frente para aceitar Jesus. E aí, quando ele levanta a mão e é feita uma oração por ele, o Senhor batiza ele com o Espírito Santo na hora. E aí você vai dizer assim, como? Tem coisas que só Deus faz. Não sei se ele estava retornando e o Senhor naquele momento o batizou, mas o Senhor o batizou com o Espírito Santo. E aí um presbítero que estava junto olhou para o pastor e disse, eu não aceito isso. Eu tenho vários anos servindo a Deus e não sou batizado com o Espírito Santo e chega esse homem aqui, mendigo, mal cheiroso, assim mesmo que ele disse. E Deus batiza ele com o Espírito Santo, e o pastor olhou para ele e falou assim, você precisa observar e fazer uma reflexão aí sobre a sua vida. A forma do presbítero falar já mostrou que ele se achava alguém mais do que ele na verdade era. E o Senhor não tem como operar no coração soberbo não, irmãos. E a soberba é algo que trabalha sorrateiramente dentro de nós, arrogância, preconceito, acepção de pessoas. E isso impede a manifestação do Espírito Santo na nossa vida, sabia? Então eu não estou aqui para julgar você, e também os professores que estão assistindo não devem julgar ninguém, ou você que está assistindo. Mas vamos fazer um exame de nós mesmos? Que não haja no nosso coração soberba, arrogância, altivez, acepção de pessoas, preconceito, porque isso vai impedir a operação do Espírito Santo. Tópico 3, caminhando para a reta final, o Espírito Santo como fonte geradora de missões. O envio missionário. Capítulo 13 do livro de Atos dos Apóstolos, que é o texto da lição, narra o envio dos primeiros missionários da igreja em Antioquia. E eu estou deixando o entende tu que lês para você entender isso. O que chama a atenção nessa narrativa é a participação ativa do Espírito Santo no envio dos missionários. Nesse texto, Lucas menciona que havia alguns profetas na igreja que estavam em Antioquia. Atos 13, 1. É bem possível que essa observação do autor sagrado fosse para explicar como se deu a participação do Espírito Santo no comissionamento de Paulo e Barnabé, que na verdade é de Barnabé e Paulo. Porque o nome de Barnabé aparece primeiro. Paulo estava como segundo, não estava como primeiro, não. Aqui na lição foi até colocado primeiro Paulo, mas Paulo não aparece como primeiro, não. Vou mostrar para vocês. Para mostrar que até Paulo teve que se submeter à liderança. Paulo era Paulo, mas teve que se submeter à liderança. Tem gente que, não, porque Deus tem um ministério comigo e tá, se submeta à liderança. Vamos lá. Mostrar para vocês no texto. Não é que esteja errado na lição, mas eu estou mostrando que Paulo não estava na frente de Barnabé, não, tá? Na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, Lúcio, Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca e Saulo. Só aqui o nome de Barnabé já aparece primeiro, mas não é nem aqui que eu quero mostrar. Pastor, por que aparece assim Barnabé e Simeão, chamado Níger e Lúcio, Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca? Porque naquele tempo não se usava sobrenome igual a nós, lá naquela cultura. Então nós somos reconhecidos pelo sobrenome, porque tem várias pessoas com o mesmo nome. Então o sobrenome nos identifica, certo? Com eles não. Por exemplo, Manaém, que fora criado com Herodes, então eu já sabia quem era. Aí agora, o versículo 2.
E servindo eles ao Senhor jejuando, disse o Espírito, apartai-me quem? Barnabé e a Saulo para a obra que eu tenho chamado. Então, Paulo estava como segundo, não como primeiro, até porque Barnabé que foi lá buscá-lo e Então, Paulo aí estava debaixo de uma liderança. Mas o foco aqui não é nem esse, mas eu quis mostrar só para vocês poderem entender. Então, é bem possível que essa observação do autor sagrado fosse para explicar como se deu a participação do Espírito Santo no comissionamento de Paulo e Barnabé para a primeira viagem missionária. Ou seja, se tinha profetas, alguém foi usado para dizer que o Espírito Santo estava chamando eles para a obra missionária. Lucas mostra que, por intermédio dos dons do Espírito, os dois obreiros foram separados para uma grande obra de maneira clara e audível. Não é eu que me chamo, é o Senhor que me chama. Não sou eu que me escolho para o ministério, é o Senhor que me escolhe para o ministério. Ah, pastor, mas uma pessoa não pode ter boa vontade e assim, Deus... Você está me dizendo que a atitude da pessoa vai mudar a vontade de Deus? Impossível, Deus já conhece. Deus conhece o passado, o presente e o futuro e tudo já está estabelecido dentro da sua vontade. Então, como é que você vai mudar a vontade de Deus? Eu preciso me alinhar à vontade de Deus, mas mudar a vontade de Deus eu não tenho como. Que um ser que conhece o passado, o presente e o futuro, ele não pode ser pego de surpresa. Eu só posso dizer que eu posso mudar a vontade de alguém se essa pessoa não conhecer o futuro. Mas se essa pessoa conhece o futuro, como é que eu consigo mudar a vontade dele se ele já sabe o que vai acontecer lá na frente? Então, você pode ler, nós estamos lendo o Novo Testamento, quando eu estou gravando essa aula no dia 16 de março, e ela vai ao ar por esses dias, é claro, antes do dia 31, que é o dia da aula, nós estamos lendo o Novo Testamento, termina no final de março de 2024. Novo Testamento completo, em 90 dias. E nas cartas de Paulo, Paulo começa suas cartas, várias delas. Eu vou mostrar só umazinha. Só uma cartinha aqui, rapidinho. Só Romanos. Vamos ver. Romanos. Aqui. Só essa aqui. Mas pode ver outras. Paulo, servo de Jesus. Paulo, servo de Jesus. Primeiro vem servo de Jesus. Chamado para apóstolo. Quem chama? Separado para o evangelho de Deus. Quem chama é o Senhor. Então, o foco do evangelista é que o Espírito Santo é a fonte geradora de missões, pois ele é quem vocaciona e envia. Quem vocaciona é o Senhor, não sou eu. É só ler 1 Coríntios 12. Não adianta. Mas as pessoas cismam, eu quero ser pastor, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Você tem que ser o que Deus te chamou para ser. Aí você vai ser bem-sucedido em Cristo. Caso contrário. 2. A estratégia missionária. Em um mundo multicultural, várias culturas, não estamos tratando aqui de missões transculturais como tratamos no trimestre passado, mas no mundo multicultural a questão da estratégia missionária deve ser levada em conta. Para mandar alguém para missões ou para alguém em missões, tem que ter estratégias. Pastor, mas pelo Espírito tem estratégia, tem planejamento. Eu não sei por que nós pentecostais temos a mania de achar que a palavra pelo Espírito está ligada a improviso. Então, em nome do Espírito, a gente pensa que não pode programar as coisas. Isso é o maior erro que eu posso cometer. O Espírito sabe o que vai acontecer daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, daqui a 30 anos. Por que eu não posso programar uma festa com 1 ano de antecedência? Se eu fizer pelo Espírito. Então, no meio pentecostal tem muito disso. Eles confundem pelo Espírito com improviso. E aí tudo é em cima da hora. No sentido assim, tipo, no mesmo culto, você que vai pregar. Mas o obreiro tem que estar preparado. Eu não estou discordando disso. Mas cá para nós, se a pessoa foi avisada com antecedência, ela vai orar, ela vai perguntar. Ou você acha que a pessoa, todas elas têm que estar pronta lá, ela pode ter até uma palavra, mas será que naquele momento ela vai receber do Espírito uma orientação? Por que você acha que a pessoa tem que receber naquele momento? Tem pessoas que vão orar, jejua, pede ao Senhor, Senhor, me dá uma direção, que palavra eu levo? Tá entendendo? Então nós temos o péssimo hábito de confundir pelo Espírito com improviso. E o que nós mais vemos aí é improviso
usando o nome de Deus. Ah, foi pelo Espírito. Não foi pelo Espírito coisa nenhuma, foi improviso. E improviso é imprudência. Todo improviso, quando é possível não ser improviso, é imprudência. Tem coisas que não tem jeito, mas tem coisas... O pregador não foi. Aí é outra situação. Mas dá pra gente trabalhar isso melhor. Então, não somente enviar quem... Não somente, tá? Em um mundo multicultural, a questão da estratégia missionária deve ser levada em conta. Não somente enviar, mas quem enviar, quando enviar e como enviar. Então, olha só, quantas coisas aqui. Primeiro, quem enviar, quando enviar, momento, quem, pessoa, quando, momento e como, maneira. Por exemplo, Paulo e Barnabé poderiam ter adotado a estratégia errada na obra missionária quando intentaram pregar na Ásia e Bitínia, mas foram impedidos pelo Espírito Santo. Atos 16, 6 e 7. Eles tinham um direcionamento do Espírito Santo. Eles estavam em comunhão com o Espírito Santo. E o Espírito Santo lhe falava. Mas eu e você estamos preocupados com o direcionamento do Espírito Santo? Seja num culto, seja na nossa vida pessoal. Ah, pastor, eu vou orar. Não ora, não? Ultimamente o Senhor tem me chamado a atenção sobre algumas coisas. Porque, às vezes, nós fazemos a mesma coisa tantas vezes que nós podemos entrar numa atividade de repetição e nós entramos no automático. E nós fazemos por fazer. E ai de mim se vir aqui dar aula por dar. E o Espírito Santo, ele fica ali me monitorando. E eu falo com o Senhor, Senhor, me tem misericórdia de mim. Porque isso aqui não pode virar uma rotina. Então, nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo, sim. Outra coisa, Deus quer controle total da nossa vida. Ele não quer controle parcial. Imagine que você precisa de uma casa para ser alugada, para morar. E aí o proprietário diz para você, olha só, você pode usar a sala, você pode usar um dos quartos, mas tem um quarto aqui que você não vai poder usar, não. Ah, tem um banheiro ali também, tem um outro ali que você também não vai poder usar, não. Você tá alugando a casa toda, como é que você vai só ter acesso a parte da casa? É mais ou menos isso que a gente faz com o Espírito Santo, muitas vezes. Aqui o senhor manda, não, aqui é minha vida pessoal. Eu vou fazer uma faculdade, eu quero fazer uma faculdade. Eu vou orar pra quê, irmão? Eu só tenho que saber qual é a matéria, qual é qual é a especialidade. Qual é o assunto que eu quero estudar? Qual é a graduação? E o curso? Curso superior? E não importa, não precisa orar. E isso, faz isso. Continua fazendo isso. Irmãos, nós temos que falar com Deus sobre tudo que vamos fazer. Só que nós estamos tão acostumados com o automático que aí chega na obra de Deus, na parte lá do culto também, nós fazemos a mesma coisa. Então, não somente enviar, mas quem enviar, quando enviar e como enviar. E você tá pensando que é só com você que Deus tá falando? Tá falando comigo. Ô, Mário Luna, me coloca como prioridade na tua vida e me consulta o que você quer fazer. Porque senão as coisas não vão funcionar, não. É comigo. Quem tá apanhando aqui é eu. Não sei você. Coisa linda. Por exemplo, Paulo e Barnabé poderiam, como eu disse, né? Não foram, porque o Espírito Santo alertou. Foi o Espírito Santo que decidiu quem deveria ouvir o evangelho naquela circunstância. Ué, mas como assim? Se fosse eu e você que dissesse assim, ah, lá eu não vou pregar não, teria acepção de pessoa. Mas se o Espírito Santo disser, não vai lá, é porque ele sabe se aquele povo vai receber ou não vai receber, se é o momento de receber ou não é o momento de receber. Existem várias coisas. Às vezes Deus não nos leva num lugar, não é porque aquelas pessoas não vão receber salvação, ou porque Deus não quer fazer uma obra na vida daquelas pessoas. É porque às vezes, naquele momento, o coração delas não está voltado para aquilo. Então Deus vai trabalhar num outro momento. Tá entendendo? Foi isso que Deus fez através de Paulo e através de Barnabé. E o Espírito Santo direciona eles. Mas se eles vão na direção deles, eles tinham ido para Bitínia, tinham ido para outros lugares, já eles tinham ido, ó. Tentaram pregar na Ásia e Bitínia, mas foram impedidos. Certo? Foi o Espírito Santo quem decidiu quem deveria ouvir o evangelho naquela circunstância. Deixa eu colocar aqui. Atos 16, 9. Vamos ver se por um acaso, passamos nesse texto recentemente, lendo aqui a nossa leitura. Se por um acaso, Atos 16, 9. Isso. Macedônia. É isso aí.
E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava, dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Certo? Ponderamos aqui que muitas vezes é possível que as agências missionárias e as igrejas adotem uma estratégia errada no envio de missionários. Por quê? Porque não consultaram o Espírito Santo. E aí eu vou ampliar isso aqui. É possível que muitas vezes em cultos, oportunidades são dadas para as pessoas que não eram para ter oportunidade naquela noite, por falta da direção do Espírito Santo. Porque nós damos oportunidade para as nossas preferências. Para quem, vou usar um termo aqui carioca, para quem é o nosso fechamento. E o Espírito Santo está só de lá olhando. Vocês estão dizendo aí que é pelo Espírito, né? Mas eu não sei qual é o Espírito. É o Espírito humano. Porque não é o Espírito de Deus. Ele deve dizer, talvez. Vamos buscar o Espírito Santo e ser dirigido por ele? Vamos. Pelo Espírito nós damos oportunidade pra gente que a gente nunca esperaria dar. Com certeza. Então ele colocou aqui que tem agências missionárias e igrejas que usam estratégias erradas no envio de missionários. Não basta só o desejo de fazer missões. Aí, coisa linda. Mas é preciso buscar a orientação do Espírito Santo a respeito de como isso deve ser feito. E aqui eu amplio mais uma vez. Não basta o desejo de fazer qualquer outra coisa, mas buscar a direção do Espírito Santo, seja para fazer um culto, uma festividade, levar alguém para o ministério. Tem que ter oração. Tem que ter direcionamento na sua vida para comprar alguma coisa. Você precisa, tem coisas, tá, irmão? Eu preciso ir no mercado fazer compra, eu sei. Você pede a Deus, Senhor, abençoa, vou lá, prospera, multiplica. Senhor querido, me dá sabedoria de como gastar o dinheiro de uma forma que eu possa trazer tudo que eu preciso. Tudo bem, até aí, sem nenhum problema. Mas tem outras coisas que você precisa comprar, que você precisa... Porque às vezes você faz um planejamento e aí você quer comprar alguma coisa. Certo? Você quer comprar alguma coisa. E aí... Aqui no canal mesmo, vou dar um testemunho, tá? E eu não tô dizendo que isso aconteceu por falta de oração, mas pode acontecer, então o Senhor pode nos ajudar. O Senhor pode nos ajudar. Você sabe que sempre no final de cada programa aqui, eu coloco lá, semeie no meu Ministério de Ensino. Está sendo juntado um valor que eu preciso trocar essa cadeira, que essa cadeira aqui só Deus sabe como ela tá. Eu já remendei ela de tudo quanto é maneira. Outro dia eu virei ela ao contrário. Coloquei uns parafusos para apertar, para segurar, para ela não ficar bamba, porque se eu bobear, eu caio aqui. É sério, tá? E aí eu consegui, na época, comprar, tá? Há um tempinho atrás, uma cadeira. E ela ia chegar, mas eu não anunciei aqui para quê? Para não criar uma expectativa, e foi até bom eu não ter anunciado. Porque a cadeira ia levar quase 30 dias para chegar, e quando já tinha 20 dias... A empresa cancelou o envio da cadeira porque ela disse que danificou. E aí cancelou o envio da cadeira. E a cadeira não foi enviada. E aí eu perdi aquele preço, né? Porque a gente tá vendo uma coisa que vai durar. Não adianta comprar qualquer coisa, porque depois usa 3 meses, 5 meses. Isso aqui usa toda semana, pelo menos. Não, na verdade usa todo dia. Pra gravar vídeo, 3 vezes. Mas todo dia eu tô sentadinho aqui, pelo menos 8 horas por dia. Pelo menos. Que isso, pastor? Eu tô falando sério. Com raras exceções, do domingo, terça-feira, que é dia que eu tenho responsabilidade. Eu vou numa consagração, eu vou no culto da palavra, aí é uma outra situação. E domingo de manhã, escola bíblica, aí eu já não fico sentado. Mas os outros dias, sábado também nem tanto. Mas tipo, segunda, quarta, quinta, sexta. E aí a cadeira não chegou. Eu tô dando um exemplo que em casos assim, a gente pode orar e o Senhor pode nos dar um direcionamento. No meu caso, realmente não teve jeito. Mas nós podemos ser impedidos de cometer alguma coisa. Às vezes você pode ficar desempregado. Depois não ter como pagar e você não sabia que ia ser mandado embora. O Espírito Santo te alertar, colocar o desejo no seu coração. Não compra não, agora não. Consulta a Deus, fala com Deus. Agora, eu não tô dizendo com isso que todas as vezes que você orar, você vai ser sempre privado de passar por alguma dificuldade. Vai ter momento que a gente vai ter que passar. Não vai ter jeito. E eu tô aqui com essa cadeira esperando no Senhor, mas ela vai chegar.
Sinopse do tópico 3. Eu queria começar o novo trimestre com a nova cadeira, mas eu não sei. Não consegui. O poder do Espírito Santo impulsiona-nos no cumprimento da grande missão. Espírito Santo, vamos terminar essa aula com a oração, na hora da oração, pedindo esse poder sobre nós. Conclusão. Encerramos esta lição e esse trimestre. E, consequentemente, esse trimestre, mostrando que o Pentecoste faz toda a diferença no cumprimento da vocação missionária da igreja. Sem a ação do Espírito Santo, a igreja local está debilitada para cumprir sua missão. Desabilitada. Ou seja, não tem condição de cumprir do jeito que deveria. O Espírito Santo é a força motriz do corpo de Cristo. Em sua dimensão local, ele dá poder. Sem o Espírito Santo, a igreja não vai a lugar nenhum. Ela não tem aquela intrepidez, aquela coragem, aquela ousadia. Por que que em muitos lugares as trevas, e você sabe do que eu estou falando, estão avançando, tomando lugar, ao ponto de pessoas não poderem mais sair de casa em paz, não conseguirem transitar, ficarem limitadas a determinadas situações, que nem todas eu posso falar aqui, cerceadas, ter que contratar coisas específicas no local que ela precisa porque não tem como. Você está entendendo o que eu estou falando? Por que que isso acontece? Porque, às vezes, a igreja está recuando. Porque quando a igreja primitiva começou a atuar no poder do Espírito Santo, as trevas tiveram que se afastar. A luz estava chegando. Então, se as trevas estão tomando, é porque a luz está se afastando. Veja, isso não é uma questão só de física. Não é só questão de física. Se eu tenho uma lâmpada aqui, quanto mais o objeto vai se afastando, mais escuro ele vai ficando. 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 Vai ficando escuro. E aí, o ambiente vai ficando mais escuro. Quanto mais a lâmpada mais longe vai, mais fica escuro. E aí você vê até aquele ponto de luz. Mas aquele local está escuro. Mas quanto mais a lâmpada é aproximada, a escuridão vai embora. Então nós precisamos buscar esse poder. Porque é os crentes revestidos do poder que têm coragem de ir lá, de evangelizar essas pessoas, de falar do amor de Deus. Agora, se não for no poder do Espírito Santo, tu não tem coragem de ir lá, não. Porque senão acabam botando você para correr. Vai correr, vai sair correndo. Vai embora daqui. Você quer viver, não quer? Então vai embora. Você tá entendendo o que eu tô falando. Mas no poder do Espírito Santo você vai. Você dá folheto para todo mundo. Querem até oração. Você que evangeliza sabe do que eu tô falando. Vamos espiar o que iremos estudar na próxima lição? Olha ela aí. Lição número 1, 7 de abril de 2024. Abril é o mês de aniversário do canal. E é o meu mês de aniversário de casamento com a minha menina princesa. Dia 16 de abril. Estamos completando 13 anos de casado. Eu nem sei. Deixa eu ver aqui. Eu nem sei. Deixa eu ver. 16 de abril. Vai ser uma terça-feira. Pensei que poderia ser até um domingo. É uma terça-feira. Tô falando por causa de aula aqui. Lição. Mas então, nós temos aí, no dia 7 de abril, o início da caminhada. Vai falar da regeneração, do novo nascimento. Pastor Zé Gomes. Ser bênção. Tá bom? E não se esqueça, entende tu que lês, o modelo de missões da Igreja de Antioquia. Bom? Se inscreva no canal. Ative o sininho das notificações. Deixe o seu like, faça seu comentário. Divulgue o canal para pelo menos mais 3 pessoas. Então não esqueça de divulgar o canal, ativar o sininho, se inscrever, tá bom? É importante. Já falei do baixar no início. Eu quero, inclusive, antes de orar,
eu fazer logo esse anúncio aqui. Semeie no meu Ministério de Ensino. Você pode abrir o seu aplicativo do seu banco. Se você está na TV e ler com o seu celular o QR Code, colocar o valor que você quiser, tocado no seu coração. Eu já mostrei para você que existe necessidade. Eu falei da cadeira. Ultimamente eu nem tenho falado mais. Eu tenho falado aqui do Semeie no meu Ministério, mas eu não tô falando da cadeira. Eu não tô falando do computador. De vez em quando ele quer parar. Eu falo, ó, não vai parar, em nome de Jesus. A obra continua, tá? Ou pela chave Pix aí também, tá? Em nome do Centro de Ensino Bíblico Entende Tu Que Lês, tá bom? Então tem aí 3 programas, Entende Tu Que Lês, EBD Comentado Online, Teologia e a Vida Cristã. Eu quero dizer a você 2 coisas. Mais uma vez, falando para você que é aniversário do canal no mês de abril. E também que durante o programa, é um programa. Tá vendo aqui escrito, ó? Programa EBD Comentado Online. Todo mundo sabe que me acompanha aqui. Primeiro, é uma aula completa. Quem não pode ir na escola dominical tá doente, tá no trabalho. Ele tem uma lição completa aqui. Aqui não é pré-aula, aqui é uma aula completa. Então, se é e aqui é um programa. Se é um programa, todo programa, além dos anúncios do YouTube, que tem aí esses comerciais, é o YouTube. YouTube. Não sou eu. É o YouTube. Mas, às vezes, tem algum aviso meu aqui. Por exemplo, deixa eu mostrar um aviso meu quando eu faço. Curso online. Esse aqui é meu. Curso online, como facilitar meu estudo da Bíblia. Estou fazendo a obra do Senhor. Nós estamos por conta da obra do Senhor. Então, eu faço anúncios. Eu faço a obra do Papai do Céu. Mas isso não quer dizer que eu vou parar de fazer a obra. Se você não pode adquirir, amém. Mas eu preciso anunciar. Então, eu quero dizer a você que a partir do outro trimestre, vai entrar no meio do programa, em algum momento, entra algum aviso meu. Aviso meu. E não vai adiantar alguém vir e dizer assim, ah, pastor, deixa tudo pro final. Amém, irmãos? Olha só. Eu louvo a Deus pela vida de cada pessoa, mas eu não posso fazer da forma que as pessoas querem, ou algumas pessoas querem. Então vai ser feito da forma que eu estou vendo que é melhor. Por exemplo, como baixar os PDF vai ser logo no início do programa. Sabe por quê? Porque vira e mexe tem alguém. Aí eu tenho que ir lá dar todos os passos. Tem que fazer isso, assim. Outra coisa também que eu quero mostrar. Que na descrição tem vários links ensinando várias coisas. Ah, pastor, como é que eu faço para baixar essa Bíblia? Tá na descrição do vídeo. Como é que eu faço para baixar a Bíblia no celular? Tá na descrição do vídeo. Como é que eu faço para adquirir esse curso? Tá na descrição do vídeo. Como é que eu faço para me inscrever no canal da Menina Princesa? Minha Menina Princesa. Tá na descrição do vídeo. Como é que eu faço para comprar o e-book O Perdão Entre Casais? Tá na descrição do vídeo. Então, irmãos, eu preciso falar isso. Porque se eu não falar isso, o que acontece? Eu tenho que ficar repetindo isso lá no canal do Telegram, nos comentários aqui do YouTube. Então, se tem alguém que vai falar assim, ah, é por isso que eu não vou assistir mais. Deus abençoe. Você vai fazer muita falta. Mas mesmo assim, Deus abençoe. Tá bom? Vamos orar! A oração de hoje é encerramento, é agradecimento. Que Deus use você, professor, professora. Que você entre no novo trimestre, não pare, não desanime, não abandone. Tem várias pessoas que já contaram testemunho que estavam pensando em parar e não pararam. Deus seja louvado, tá? E pedindo o poder de Deus sobre a nossa vida. Então, de poder. Para quê? Para aparecer? Não, para servir. Poder para servir. Então vamos orar. Senhor, meu Deus e meu amado Pai, Pai amado e Pai querido, eu quero te agradecer por mais um trimestre, fechamento de trimestre. Só Tu sabes, Senhor, o que nós vemos enfrentando no nosso dia a dia. Cada professor, cada professora, os conflitos, as aflições, as angústias, os medos, receios. Mas o Senhor tem nos dado graça. O Senhor tem nos fortalecido na força do Teu poder. E nessa hora eu te peço, Senhor, traz sobre nós, Senhor, a unção do Teu Espírito Santo. Nos enche do Teu Espírito Santo. Nos ensina a contar com o Teu Espírito Santo, não só para fazer missões, mas para fazer qualquer coisa na nossa vida.
que sejamos cheios do Teu Espírito Santo, para que venhamos testemunhar com ousadia, com intrepidez, que possamos ser usados, Senhor, que vidas sejam convencidas, porque se formos usados na unção do Teu Espírito Santo, se for o Senhor nos usando, vidas serão impactadas e nós seremos primeiramente impactados. Por isso não deixe esse professor desistir, essa professora desistir, esse obreiro desistir, essa obreira desistir. Não deixa, Senhor querido, essa pessoa entregar essa responsabilidade na Tua obra, Senhor. Dá força, dá graça. Que o Senhor use esse professor e essa professora mais e mais. Use nessa aula de fechamento. Use no próximo trimestre. Levanta novos professores. Nos dá um coração acolhedor para abraçar aqueles que estão sendo colocados na fileira de batalha agora. Que não venhamos desprezá-los, que venhamos encorajá-los. Que não venhamos trazer uma palavra para desanimar, mas uma palavra para dar ânimo, para fortalecer. E se percebemos alguma coisa, Senhor, que foi feita e que pode ser mudada, que tenhamos amor para falar. Que possamos nos colocar no lugar daquela pessoa. Que possamos esperar o momento certo para conversar. Porque nem sempre, Senhor, termos alguma coisa para falar quer dizer que é naquele momento. Então prepara os momentos. Te agradeço, Senhor. Permita que esse canal cresça. Permita que mais pessoas sejam alcançadas. Permita que o coração de pessoas sejam tocados para divulgar o canal e para poder compartilhar os vídeos das aulas, Senhor. Porque eu não tenho como fazer isso sozinho. Mas se as pessoas se conscientizarem que podem estar evangelizando e que podem estar sendo instrumento de edificação através de compartilhar as aulas do canal, o Senhor vai operar mais e mais. Existem pessoas que dizem: eu quero fazer alguma coisa, ainda não tem o que fazer, ainda não conhece o que deve fazer. Então, já que está aqui no canal, que possa compartilhar as aulas, que possa falar do canal para outras vidas, Senhor. Eu entrego tudo isso nas Tuas mãos. Se tem alguém doente, sara. Se tem alguém precisando de libertação, salva. Se tem alguém precisando de uma causa na justiça, abre esta porta. Abre essa porta de emprego. Eu entrego tudo isso nas Tuas mãos. Eu te entrego todos os outros canais que vão estar encerrando também, Senhor, esse trimestre. A Rede Brasil, canal do pastor Aguinaldo Bet, canal da professora Manuela, o canal, Senhor querido, Senhor amado, Portal EBD, Senhor querido, Senhor amado, e outros canais mais, Senhor, que tem aqui. Que o Senhor possa abençoar. Eu não tenho o nome de todos na minha cabeça, mas eu te peço a bênção para cada um deles. Canal Texto Áureo e outros mais canais. Janderson Nascimento, teu filho que está ali também, com o canal fazendo a Tua obra, Senhor. Senhor, abençoa. Abençoa a Academia de Pregadores. Abençoa Pastor Ciro Zibord. Abençoa Pastor Ziel Gomes. Abençoa. Abençoa, Pai querido, cada canal. Senhor querido, Senhor amado, prospera. Permita que a Tua palavra alcance muitas outras vidas, Senhor. Eu entrego tudo nas Tuas mãos. E eu te peço a Tua bênção, em nome de Jesus. Eu quero te agradecer que ficou até agora no encerramento do primeiro trimestre de 2024, aonde estudamos com muita alegria as nossas lições bíblicas, CPAD, adultos, o corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da igreja no mundo. Que ao terminar esse trimestre você não pegue essa revista, coloque ela lá no canto e esqueça de tudo que aprendeu, porque o intento do aprendizado é colocar em prática o que temos aprendido. E a repetição é pedagógica. Paulo fala sobre isso. Paulo orienta sobre isso. Então, coloque em prática. Pratique. E eu tenho certeza que você será abençoado. Que Deus te dê uma boa aula. E que essa aula possa produzir frutos. E que Deus produza fruto também na sua vida.
Receba a bênção apostólica e eu encerro esse trimestre para a glória de Deus. Eu encerro agora, você vai encerrar no dia da aula. Mas eu louvo a Deus, eu estou encerrando no dia 16/3. A aula não vai ao ar no dia 16/3, mas eu estou encerrando no dia 16/3, que é a data que eu estou gravando esse vídeo. Mas você vai estar encerrando no dia 31/3. Que Deus te abençoe. Receba a bênção apostólica. Ah, só uma coisa. Ore por mim, ore por ela. Ore pela nossa família. Eu e ela precisamos muito de oração, porque a batalha está travada. Mas o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todos aqueles que aguardam a volta do Senhor. Eu estou incluído também. E todos possam dizer amém.